E aí, pessoal, tudo certo? Desculpa a palavra, mas puta palestra, né? O homem é bom, né? Eu sou fã. Um prazer estar palestrando depois de ti, viu? Vai parecer que a gente combinou, mas a gente não combinou nada, tá? Aqui eu vou falar de hacks, então, por Deus. A gente vai falar de hacks, mas a gente bebe das mesmas fontes, né? Então é normal. E a ideia é que a gente fale de coisas bem práticas, bem aplicável mesmo, dia a dia. Como é que eu consigo botar isso em prática? Algumas diquinhas de como é que a gente consegue fazer isso. Quem aqui já me conhecia, só para eu ter uma noção? Show de bola. Quem aqui conhece Exact? Show de bola, estamos com moral. Coisa boa, começamos bem. Quem aqui participa de processo de venda? Faz algum tipo de trabalho com vendas? Ótimo. Quem aqui é empreendedor? Quem aqui tem a sua empresa? Excelente, pessoal. Acho que a gente vai poder conversar um papo bem bacana. No final, a gente abre para perguntas se der tempo. Eu costumo falar muito, então tomara que dê tempo. Para quem não me conhece, bem rapidinho, eu acho que, me apresentando, a Exact Sales é minha segunda empresa. Minha primeira empresa foi a 2-1 Design Industrial. Uma empresa de desenho industrial, foi a 4ª maior do Brasil. Eu vendi essa empresa. Lá, eu comecei a ter um monte de problema com vendas. Então, assim, basicamente, de lá veio a minha grande dor, né? Eu acho que as empresas surgem disso, né? As boas ideias surgem de dores. Acho que, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não faz uma boa empresa porque a gente quer ser empreendedor, né? A gente faz uma boa empresa porque a gente, no dia a dia, observa uma dor e consegue trabalhar a partir dela. E lá naquela época da minha primeira empresa, eu observei algumas dores, e aí eu cheguei em caras como o próprio Aaron, comecei a ler sobre esses caras e ler o que eles estavam fazendo, e comecei a testar algumas coisas no Brasil. E é o que ele falou, Outbound é muito teste, né? E algumas coisas foram dando certo, e aí surgiu a Exact hoje é líder na América Latina no que ela faz, e eu mentoro algumas empresas, mas vamos para o que interessa, vamos começar a falar sobre coisas aprendizados, tá? Eu queria começar compartilhando com vocês 4 aprendizados que a gente teve esse ano na Exact. Então, a gente pegou o último ano, esse último ano foram mais de 10 mil usuários, a gente tem hoje no sistema, mais de 6 milhões de minutos nos últimos 6 meses de ligações feitas através do nosso sistema, tá? Então, a gente pegou tudo isso e compilou, e começou a entender as empresas que deram mais certo, as empresas que venderam mais, o que elas tinham em comum. E eu queria trazer 4 aprendizados para vocês que a gente teve. Então, foi um trabalho que eu acho que vai valer a pena. O Aaron fala muito de especialização e eu adoro especialização também. Para mim, a base, eu venho de processos, né? Então eu venho de um cara que era de chão de fábrica. E para mim, a venda ela é muito chão de fábrica em determinados momentos. Assim, se a gente começar a entender que se cada máquina funcionar bem, a tendência é que no final você consiga replicar, que isso se torne muito mais fácil. E o primeiro aprendizado que a gente teve, levantando a nossa base, é que a gente começou a perceber que a base de sucesso ela começou a ter uma figura do LDR. Basicamente, o que é esse cara? Esse cara é um cara que compra listas, que enriquece listas, que ele faz um trabalho prévio antes do SDR, ou do BDR, ou do pré-vendedor, né, que é esse termo que a gente cunhou aqui, entrar na jogada. E na Exact mesmo a gente não tinha essa figura e começou a trabalhar e teve resultados muito significativos. Então, eu queria compartilhar com vocês que isso tem sido uma boa prática dos nossos clientes, tá? Segundo aprendizado, ao contrário do que muitos falam, o que a gente começou a ver é que volume é fundamental. Basicamente, as empresas que davam resultado, que estavam crescendo muito, elas tinham volume na essência. Então, volume de e-mails, volume de telefonemas, volume... E quando a gente fala de discovery calls, de ligação descoberta, a gente começou a entender que essas empresas elas mantinham o pré-vendedor, o SDR, mais de pelo menos 1h30 ao dia no telefone. Essas empresas conseguiam manter esse range acima de 1h30, elas estavam tendo sucesso na nossa base em geral. E além dessa 1h30, a gente começou a descobrir que para chegar a 1h30, em média, a nossa base estava fazendo pelo menos 90 ligações. Então, assim, pelo menos 90 tentativas de conexão. Tá? Então, esse é um número médio. Óbvio que eu estou generalizando. Cada mercado vai ser diferente do outro. Mas o número médio da nossa base é esse. Tá? Terceiro aprendizado que a gente pegou da nossa base é o tempo médio de ligação. E é muito interessante, porque às vezes eu pego alguns clientes que falam assim, nossa, meu pré-vendedor está ficando muito tempo em linha com o cliente. E ele fala como se fosse uma coisa muito ruim ele ficar muito tempo em linha com o cliente. E o que a gente descobriu é que na nossa base, pegando todas as ligações e comparando com o sucesso, ou seja, sucesso quando eu falo é fechamento de venda mesmo lá no final, a gente começou a descobrir que quase 90% das empresas que estavam fechando, ou seja, dos fechamentos, eles ficavam numa faixa entre 25 minutos e 45 minutos. Então não é pouco a ligação, não é fazer isso muito rápido, é fazer isso bem feito. Fazendo um volume, fazer bem feito. O quarto aprendizado que eu queria compartilhar com vocês antes da gente começar a entrar em hacks, tá? E já falando um pouquinho, é de salário.
Tá? Então, compartilhando, que é uma coisa que todo mundo tem muita dúvida dentro da pré-venda, inclusive a gente na Exact. A gente vai prototipando coisas, vai tentando ajustar. O Aaron falou uma coisa que eu concordo muito, você não tem que bonificar por reuniões. Reunião é uma etapa que pode ser que o cara esteja fazendo um monte de reunião e só te trazendo problema, na realidade. Né? No final, isso não para de pé. Então, assim, a gente, dentro do próprio sistema da Exact, a gente criou para que você bonifique ou por SQL, ou leads aceitos por venda, ou, quem sabe, por exemplo, por SAL, né? Leads aceitos por um range ali que você quer aceitar ou não. Então, assim, hoje o salário médio no Brasil, que tem dado resultado, as empresas que têm dado mais resultado têm se mantido acima desse salário. Tá? Então, hoje são R$ 1.800, mais bônus. O bônus vai variar de R$0 a R$ 1.000, mais ou menos, e normalmente se trabalha com uma comissão pequenininha lá das vendas. Tá? Então, essa composição tem funcionado muito bem para as empresas do nosso portfólio. São as empresas que têm mais resultado, trabalham com essa composição. Na Exact, a gente trabalha com uma composição muito similar a essa, por exemplo. A gente tem que entender que esse SDR é um cara que ele vai ficar no telefone, ele vai fazer ligações, é uma atividade que não adianta a gente querer gourmetizar, ela é uma atividade difícil. Ela é uma atividade, muitas vezes, cansativa, muitas vezes... Então, a gente tem que ter meios também. Por exemplo, lá na Exact, a gente tem compartilhado com os nossos clientes, a gente trabalha com um plano de carreira para o nosso time de SDR. Então, você vai ter uma progressão. Você tem que criar meios desse cara estar engajado contigo. Hoje, a gente tem a Academia Exact. Quem conhece a Academia Exact aqui? Alguém conhece? Legal. A Academia Exact, hoje, a gente pega pessoas desempregadas no mercado e forma para que elas tenham capacidade de trabalhar com pré-venda, que é algo novo no Brasil. Então, assim, a gente faz uma formação gratuita e depois a gente linka esses caras do mercado com os nossos clientes. E isso tem facilitado bastante. Então, hoje o índice de empregabilidade é altíssimo, são 120 formados por mês e tem funcionado de uma maneira bem bacana. Tá? Entrando em conceitos, eu queria falar desses conceitos com vocês. Tem 2 conceitinhos que eu queria alinhar com vocês. O primeiro, Sales Engagement. Esse conceito é um conceito que a gente está, hoje a Exact é uma plataforma de Sales Engagement. No mundo, a gente tem algumas plataformas que se destacam, o Twitch é uma delas, a gente teve 2 unicórnios ano passado, a gente tem Salesloft, a gente tem Shant, que é basicamente a antiga Inside Sales. Na América Latina, nós somos líderes. Mas o que é isso? O que a gente está falando? Então, assim, às vezes a gente tem essas nomenclaturazinhas que parece que foi feito para vender mais livro, né? Que já faz muito tempo que a gente faz, mas parece que foi feito para vender mais livro. Mas não é isso, é que a gente tem que dar mais atenção para algumas coisas. Quando a gente está falando de engajamento, engajar um cliente, primeira coisa, eu tenho que conectar com esse cliente. Eu tenho que conseguir. Então, eu tenho que ter diferentes meios de chegar até ele. O Aaron falou muito bem, e-mail, telefone, LinkedIn, WhatsApp, são meios que eu tenho que conseguir chegar até esse cliente. Eu tenho que cadenciar esses meios e achar as cadências ideais para cada tipo de mercado. Ok, mas não adianta eu chegar nele. Chegar nele é só o primeiro passo. Cheguei nele, não quer dizer nada. É como eu ir para ou alguém aqui ir para uma balada e chegar na pessoa para conversar com ela. Isso não quer dizer nada, não quer dizer que vai dar certo. Eu tenho que conectar com ela. Eu tenho que conseguir fazer com que ela comece a querer falar comigo. Ela entenda que a gente, engajando um com o outro, eu vou gerar valor para ela e ela vai gerar valor para mim. Então, isso é Sales Engagement. Eu tenho que engajar ela durante todo o processo. E aí vem o segundo ponto que eu queria alinhar com vocês, que eu acho que tem muito a ver um com o outro, que é Customer Centric Selling, CCS. Tá? Basicamente, o que é isso? É colocar o cliente no centro do teu processo. A gente muitas vezes pensa na nossa assim, mas isso eu faço. Por que tu faz? Não, porque eu não, por exemplo, eu não trabalho com outbound, então eu não interrompo o meu cliente, eu boto ele no centro do meu processo. Desculpa, mas tu está falando uma grande merda. Porque colocar no centro do processo não é fazer o que ele quer, é fazer o que gera valor para ele, são coisas bem diferentes. Então imagina você chegar e comprar e o cara começar a te dizer assim, pega esse livro aqui e começa a estudar para saber o que tu vai comprar. Pode ser interessante, como pode não ser interessante, depende do tipo de cliente, depende do tipo de compra. Eu gosto muito tem um cara que chama Yako, você deve conhecer, Aaron, talvez, o Yako da Winning by Design. Ele tem uma comparação que eu gosto bastante. Ele fala assim, por que a gente chega... Imagina você chegar num consultório médico e o médico fala assim, olha, Dorflex vai resolver o teu problema, toma ele aqui uma vez por dia e pode ir para casa. Você vai olhar e fala assim, peraí, eu não disse o que eu tenho, ele não me perguntou nada, ele não fez um exame. Por que em vendas a gente faz exatamente isso com o cliente? O cliente chega e a gente fala, olha, Exact Sales. Exact Sales resolve o teu problema, uma ferramenta assim, assim, essa. E eu não perguntei nada para ele. Eu não entendi nada sobre ele. Como é que tu sabe que resolve o problema dele? Como é que tu sabe qual o problema que resolve? Porque dificilmente uma ferramenta resolve um problema.
tem um problema-chave, mas normalmente você tem algumas adjacências de problema. Então, assim, como é que você sabe isso? Qual é a forma mais fácil de descobrir isso? Alguém chuta? Fazendo pergunta. Perguntando, conversando. A gente precisa conversar mais, a gente precisa fazer mais perguntas. A Discovery Call ela é fundamental quando a gente começa a falar de venda de média e alta complexidade, para que a gente faça uma boa venda depois, para que tenha bons índices de conversão lá na ponta. Então, eu queria alinhar esses dois conceitos com vocês, tá? Vamos começar a falar de hacks. Primeira coisa que eu acho que é interessante é a gente entender que para começar a prospectar, e eu gosto muito de prospecção ativa, hoje, na Exact 70% dos leads das fechamentos de venda da Exact foram originados ativamente. Então, assim, qual é o segredo? A primeira coisa é lookalike, eu entender. Quando eu começo a falar de CP, de cliente ideal de compra, eu entender, cara, quem é o meu cliente ideal de compra? Qual é o jeito mais fácil de tu entender qual é o cliente ideal de compra teu? Se tu já é uma empresa que tem clientes, é olhar para a tua base. Entender dentro da minha base, quem é o cara que fechou comigo no prazo que eu quero, que me pagou aquilo que eu quero, que teve sucesso com o meu produto. É muito fácil, eu olho para ela e começo a entender quais são as características em comum entre essas empresas. A gente faz isso automático dentro da ferramenta para gerar compra de leads, mas você pode fazer isso dentro de uma ferramenta de Excel, você não precisa de uma Exact para fazer isso. Então, assim, quais são as características que levam uma empresa a ser interessante ou não para comprar de ti? Isso é a primeira coisa para mim que a gente pode fazer para entender quem que eu quero prospectar, aonde que eu vou achar. E até para gerar uma boa, vamos dizer assim, uma boa geração de leads, né? Para que você tenha uma geração de leads saudável. Segundo que eu queria usar é que sempre que a gente pensa em ferramentas, sempre que a gente pensa em pegar ferramentas para gerar leads, eu gosto muito que a gente pense em ferramentas com filtro. Ferramentas que eu possa fazer, pegar esse lookalike que eu defini e trazer características para que já venha algo mais segmentado para mim, dentro daquele perfil que eu fiz. Então, por exemplo, o LinkedIn Sales Navigator é uma puta ferramenta para a gente fazer isso. Tu consegue dizer lá, ó, por exemplo, eu digo para lá que eu quero empresas que cresceram o time de venda no último ano. E ele vai me dar as empresas que cresceram o time de venda, que registraram no LinkedIn no último ano. É caro? Depende. O caro é uma coisa muito relativa, né? Se funcionar muito bem para ti, não é caro, é barato. Depende, tudo depende. Terceiro ponto, buscar o ICP exato. Tá? O que eu quero dizer com isso? A gente tem que começar a acostumar que uma coisa, o primeiro ponto é tu buscar um CNPJ, mas depois tu precisa de um CPF. Dentro da empresa existe um responsável por aquilo que tu quer. Existe uma pessoa que vai responder aquilo que tu quer. Então você tem que descobrir quem é a pessoa que responde aquilo que eu quero vender, quem é o meu principal cara que eu tenho que comunicar. E aí você tem que buscar ele e buscar entender um pouquinho mais sobre ele. Por exemplo, dentro da Exact, a gente tem um buscador de contatos. Tu vai lá e bota, diretor comercial da empresa tal. E aí ele vai me trazer o nome desse cara, com o LinkedIn, etc. Mas não é só achar. Depois que eu achei, eu tenho que ir lá e entender sobre esse cara. Qual foi a última coisa que ele publicou? O que ele curtiu? Porque é muito mais fácil depois você ligar para ele e dizer, puta, cara, eu achei sensacional o artigo que tu publicou agora no LinkedIn no último dia. Ou, pô, eu vi que você curtiu aquilo, eu também curti. E aí você já começou a dar rapport, a coisa começou a acontecer e ficou... Lembra da conexão que a gente falou que é difícil? Ela já começou a acontecer nesse momento. Então, saber o CPF vai ajudar muito para que você tenha uma boa prospecção ativa. Para que você consiga conectar, engajar ele e que ele responda as coisas que você precisa. Próximo ponto, telefones certeiros. Aqui, a Exact não trabalha com telefones de CPF, tá? A gente trabalha com telefones empresariais. Mas você pode trabalhar, a gente tem vários clientes que trabalham com telefone individual, ou seja, telefone celular das pessoas. Existem ferramentas como o Lucha. Lucha é uma ferramenta que, você tem uma ideia, eu peguei o telefone celular foi o Thiago, e aí ele me mostrou, Thiago Reis, que é um cara que fala bastante sobre venda também, ele pegou da Luísa Trajano, né? Então, assim, mandou um WhatsApp e ela respondeu. Então, assim, o Lucha, ele traz telefones super certeiros, super pessoais, e você consegue fazer campanhas muito interessantes. Então é um hackzinho bacana para quem quer trabalhar com telefone celular, para quem quer trabalhar bem focado, tá? Outra coisa que foi, cara, ela foi crucificada no Brasil, e é interessante porque não tem porquê ela ser crucificada, porque é um adianto de vida. Foi a compra de leads. A compra de leads, ela é interessante porque hoje no Brasil, quando a gente fala de crawlers, que vão buscar na internet, em dados públicos, isso e te trazer, de fato, você vai ter 50% dos dados que são bons, 50% dos dados tem informação do contador, tem várias coisas que você não vai usar. Mas o que você estava buscando?
A primeira coisa que você estava buscando era o nome da empresa que cabia dentro daquela tua segmentação. Isso ele vai te dar. O resto é fácil de descobrir hoje. Você tem hackzinhos para descobrir. Então, ele te dando o nome da empresa, você tem N outras formas de enriquecer. Na Exact, a gente comprou agora, no ano passado, a empresa Results, que é uma empresa que você pode usar. Results, Nelway, Econodata, são empresas de banco de dados. A gente comprou uma delas. Mas a nossa ideia, basicamente, é que a gente tem 10 mil usuários ligando. Então, esses usuários vão te dizendo para a gente, olha, esse dado está errado, esse dado está certo. E a gente vai limpando a base. Então, ela vai ficando a base mais confiável do Brasil, porque a gente tem muita gente limpando essa base. Independente, a Nelway é o cara que tem base mais profunda. Base é interessante, comprar a base facilita, acelera. Se o LDR comprar e enriquecer, acelera mais. Então, assim, a gente tem que pensar e desmistificar essa ideia de que o lead, fazer outbound não é tão... Fazer outbound, a maioria das empresas que mais crescem no Brasil vivem de outbound. O Aaron mostrou vários exemplos aqui. E rastrear comportamentos. Tudo que você conseguir rastrear na rede de comportamento facilita muito. A gente tem algumas agências como clientes. As maiores agências do Brasil são nossos clientes. Agências de marketing, agências de inbound marketing, etc. E a gente, basicamente, ensina para eles um hackzinho simples. Chama... como é que é o nome mesmo? Deixa eu olhar aqui. SimilarTech. SimilarTech, o que ele faz? Ele rastreia as ações na internet. Ou seja, se tu fizer uma landing page, lá no teu site vai ter no código do site que tu faz a landing page e com quem tu faz. Vai ter uma extensão, RD Station, alguma coisa. Então, o SimilarTech vai te dizer todo mundo, todas as empresas que usam RD Station, que usam HubSpot, e vai te trazer essa fonte limpinha para ti, dizendo assim, esses caras já estão investindo em inbound marketing. Tu é uma agência, tu gera conteúdo, tu pode pegar essa lista e começar a prospectar em cima dessa lista. Então, fica muito fácil. Tem N formas de fazer isso. Ele não traz só isso. Ele traz, por exemplo, que banco de dados tu usa, ela traz uma série de coisas que tu consegue ler do site do cara. Isso facilita. É um primeiro passo para você pegar essa lista e começar a agir. Existem N formas de rastreamento na internet. Essa é uma delas. Então, assim, a gente tem que aprender Por que é legal o LDR? Porque é um cara que fica pesquisando que formas existem. Tá? Então, ele vai ficar pesquisando o que dá, onde é que eu consigo pegar isso, como é que eu consigo melhorar a qualidade do que eu estou trazendo. Tá? Então, esse é o primeiro bloco de hacks que eu queria falar com vocês. Começando o segundo bloco de hacks que a gente vai falar, eu acho que, assim, em vendas, eu sou um adepto de que a pergunta é mais importante que a resposta na maioria das vezes. Fazer a pergunta certa te traz mais resultado, às vezes, do que falar a coisa certa. Porque ele vai começar a explicitar a dor, ele vai começar a abrir o caminho para que você entre com a solução. E aí, basicamente, uma estrutura mundialmente conhecida você começa lá, vamos entender a situação. Por exemplo, quantos de vocês têm equipe de prospecção aqui? Legal? Quantos de vocês, essa equipe de prospecção, entra em contato com pelo menos 100 clientes potenciais num mês? Legal? Quantos de vocês sabem, desses 100 clientes potenciais que vocês entrarem em contato, quantos por cento usam cada concorrente de vocês, por exemplo? Quantos de vocês sabem qual é a dor exata de cada um desses 100 caras que entraram em contato com vocês? Quantos de vocês sabem qual é o cara que é o tomador de decisão nessa brincadeira? Quantos de vocês sabem informações ricas? Sabe por que não sabem? Mas eu vou sair, desculpa, me empolguei. Problematização, vocês não sabem, vocês não estão levantando dados. Vocês estão tendo conversas, e em cima dessas conversas elas estão se perdendo. E aí eu vou trabalhar com implicação. Isso é de jogar dinheiro fora. Vocês estão conversando com um monte de gente e não estão entendendo nada sobre o mercado de vocês. É uma puta força de trabalho que não traz dado nenhum para vocês. Vocês não estão sabendo o que está acontecendo, apesar de vocês estarem conversando o tempo inteiro com eles. E aí eu trago a solução. Na Exact você coleta esses dados e consegue trabalhar com BA para descobrir questões estratégicas para onde caminhar, onde não caminhar, descobrir se tem fit ou não tem fit contigo. Ok, o que eu fiz agora foi escorrer numa trilha de spin, que é base. Puta, é antigo. Eu falar que isso é tendência, não é que é tendência, é que aqui a gente usa muito pouco no Brasil. Então, assim, o spin, basicamente, ele vai trabalhar com essa estrutura de perguntas. Ele não é, hoje em dia está na moda falar, isso é melhor que spin. Cara, ele não se propõe a ser melhor do que nada. Ele é uma estrutura de perguntas que é base para muita coisa do que tem por aí. E eu acho que vale a pena a gente sempre dar uma olhadinha para trabalhar a nossa estrutura de abordagem em coisas similares, se não exatamente o spin, algo similar que tem uma estrutura pré-definida. Próximo passo, eu gosto muito de falar de persuasão, quem já viu minha palestra, e eu vou falar um pouquinho hoje também, de persuasão na parte de vendas. Mas a gente usa muito persuasão na parte de pré-vendas dentro da Exact.
Então, eu resolvi abrir algumas coisas que a gente usa lá dentro para que vocês possam ver se faz sentido para o universo de vocês, tá? Primeira coisa, a gente começa com rapport, a gente começa com afeição. Então, o que seria isso? Vamos dizer que eu descobri no LinkedIn qual foi o último conteúdo que esse cara postou. Eu começo trabalhando, conversando com ele sobre esse último conteúdo. Para quê? Para que ele se aproxime de mim. Ou eu descobri que ele é um ERP. Já vi. O que eu vou falar? Olha, hoje eu trabalho com a Senior, com a Sankia, com a Softplan, com a SAP. São meus clientes e a gente faz diferentes coisas para eles. Eu queria te entender para ver se a gente pode conversar e evoluir. É isso que a gente faz dentro da Exact. Eu descubro que ele é um cara da Endeavor. Eu falo, olha, meu CEO é mentor da Endeavor no Brasil. Então, assim, num papo que ele estava tendo, surgiu o teu nome. Acho que a gente pode começar a conversar. Isso facilita muito para que você comece a conseguir conversar. Então, assim, é importante pensar como é que você vai abrir a sua conversa. Segundo, prova social, é aquilo que eu falei, os clientes, citar clientes ou citar um case, isso te traz prova social, isso te ajuda a entrar nesse universo. Terceiro, quando a gente não está conseguindo resultado lá na Exact, a gente usa reciprocidade. O que é? Eu começo falando para ele assim, olha, eu tenho uma planilha que eu desenvolvi, que eu vendo essa planilha, que ela aborda esse conteúdo. Normalmente eu vendo, mas eu acho que a tua empresa é extremamente sinérgica. Eu queria te dar essa planilha ao fim da nossa conversa e descobrir se tem algum outro conteúdo que eu posso te dar para te ajudar. Vamos conversar? O que eu estou fazendo? Eu já estou te dando alguma coisa. Né? Reciprocidade é o gatilho mental mais usado no mundo. É o que mais funciona no mundo. Eu te dei alguma coisa. A tendência é que tu me dê de volta outra coisa. A tendência é que tu abra para mim os dados que eu preciso. Então, a gente usa também quando necessário. Quarto, escassez. A gente usa muito quando você acabou a ligação, a gente fala assim, olha, o meu melhor vendedor para o teu mercado, o cara que vendeu para fulano, ele tem uma agenda para a semana que vem, cara. Só que é super difícil a agenda dele. O que tu acha? Na quarta-feira tu não consegue abrir um espacinho na tua agenda para ele te atender? Por que eu faço isso? Quando a gente fala de inside sales, uma das piores coisas que existe em inside sales é a taxa de queda de reuniões. A gente tem um índice de no-show muito alto em inside sales. Então, a gente tem que saber vender essa reunião para que ela aconteça. Escassez é uma das formas que a gente vende. Porque o cara vai pensar duas vezes, putz, talvez eu não tenha a agenda desse cara depois, então eu vou tentar dar um jeito de ter agora. E o último que eu queria falar, a gente faz muito o compromisso. Então, a gente fala assim, ó, tu te compromete comigo a fazer essa reunião? E aí a gente acaba, o cara fala, me comprometo. Aí o que a gente faz? A gente manda um e-mail para ele dizendo, olha, segundo a gente se comprometeu, a gente tem uma reunião no dia tal. E aí, isso ele está praticamente assinando. Quando a pessoa assina dizendo, olha, eu me comprometi com você, a tendência é que ela faça. Então, a gente trabalha com hacks de persuasão durante o processo de qualificação, de prospecção e qualificação de clientes. E tudo isso, a gente tenta colocar isso dentro da ferramenta para que isso aconteça de maneira padronizada. Próximo que eu queria falar com vocês é sobre o workflow. O workflow está muito na moda, né? Então, assim, todo mundo está falando de cadência, de flow, faz um touch de LinkedIn, depois isso, depois aquilo. Eu gosto muito. Eu acho que padronizar é sempre positivo, porque, como o Aaron falou, eu concordo muito, os dashboards são muito importantes quando você fala de prospecção ativa. Porque você vai aprendendo e vai evoluindo. Ajeitar o parafuso é fundamental. Só que uma coisa que eu não gosto, quando a gente fala de workflow, são workflows engessados. Sabe aquele workflow que tem 10 atividades? Eu vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Só que não se comporta, a negociação não se comporta como você previu. Você não é a mãe de Ná, né? Então, assim, isso não... Então, você tem que fazer workflows onde sejam muito curtos e com diferentes saídas. Se ele fizer isso, eu faço isso. Se ele fizer isso, eu faço isso. Você tem que pensar em N formas de contemplar isso. Então, assim, quando você faz um flow, você tem que tomar muito cuidado para você não achar que é a mãe de Ná e prever tudo que vai acontecer. Então, você tem que prever cenários, diferentes cenários que podem acontecer. E existem N ferramentas para isso, a Exact é uma delas, mas existe Outreach, existe Shant, fora do Brasil, MeetTime no Brasil, Hamper, é uma boa ferramenta no Brasil também, parte de e-mails, cadência de e-mail. Existem N ferramentas que podem fazer isso. A Exact é uma delas, faz um flow que a gente já faz automação, então você pode disparar automático, tem uma série de coisas de benefícios nesse flow. Padronização e extração de dados. Na minha, eu venho de chão de fábrica. Eu nunca consigo ter dado se eu não padronizar. Se eu não tiver padrão de o que acontece depois do quê e de como é que isso... Eu não tenho dado real, né? Se cada um fizer como quiser, eu nunca vou saber o que está dando certo, o que está dando errado. Então, eu tenho que ter padrão. Padrão de atendimento, padrão de... O padrão vai me fazer com que eu tenha o dashboard que o Aaron falou, para que eu possa tomar decisões, o que está dando certo, apertar um parafuso, mexer aqui, mexer ali.
E para a gente, quando a gente fala de padronização, script é ruim? Depende, se ele for derivado, se tu conseguir fazer que a pessoa consiga... Só que tu padroniza a forma de atendimento, tu padroniza os dados para que depois você tenha esse script gerando dados para a tua empresa. Padronização, eu sempre vejo com excelentes olhos. O problema é que no Brasil a gente tem a mania de querer fazer do nosso jeito, né? Então, assim, para a gente conseguir botar um padrão em prática em prospecção, requer um trabalho muito próximo com o pré-vendedor. Então, assim, requer que a gente fique lá próximo, que a gente fique mostrando na cabeça dele, e não obrigando ele a fazer, mas mostrando a importância dele fazer aquilo. Mostrando a importância que tem ele seguir aqueles padrões e aqueles processos. Vamos lá. Gerenciamento, prospecção como fonte estratégica, é aquela pergunta que eu fiz para vocês, quantas empresas vocês prospectaram, quantas delas usam seu concorrente, ou etc. Basicamente, você só vai saber responder isso se as suas conversas gerarem dados, e dados são formas estruturadas. Não adianta cada conversa, cada resposta, eu interpretar de uma maneira e categorizar de uma maneira, eu tenho que ter padrões de resposta. Então, eu crio classes de resposta. Por exemplo, quando eu pergunto qual CRM você usa, ele me responde qual CRM usa. Isso, por exemplo, foi fonte da gente entender que todo o nosso roadmap de integrações na Exact. Com quem que eu vou integrar primeiro? Com quem mais gente usa dentro do meu ICP. Com quem é o próximo? O segundo CRM que mais gente usa no meu ICP. Então, eu integrei primeiro o Pipedrive, depois Salesforce, depois HubSpot CRM. No Inbound Marketing, primeiro RD, depois HubSpot, depois SharpSpring. Como é que eu defini isso? O cliente que me falou, não fui eu que defini. O cliente, ele fala para ti o tempo todo. A questão é que a gente tem a mania de ouvir o cara que fala mais alto. Dentro do nosso time de venda, normalmente dentro das empresas no Brasil, como é que funciona? O cara que tem mais moral, que é o cara que mais vende, ele levanta a mão e fala assim, o cliente quer isso. A empresa inteira fala, porra, o cliente quer isso. Não, gente. Não é porque ele vende mais que ele tem a verdade na mão dele. Na realidade, ele falou com uma fatia dos teus clientes e ele provavelmente está querendo fechar uma conta que falta aquela funcionalidade, às vezes, ou que falta aquela integração. Então, ele vai te dizer, olha, precisa disso. Todo mundo está pedindo. Mentira. Isso é muito comum de acontecer. Então, você tem que ouvir mais os clientes, você tem que padronizar, você tem que conseguir criar dashboards que te digam muito mais do que só a tua operação de venda, que te digam questões estratégicas. Para onde que eu vou caminhar meu desenvolvimento? Para onde que eu vou caminhar minhas parcerias? Isso está lá no teu cliente, essa informação, e você está falando com o cliente. Isso tem que virar riqueza para ti. Próximo. A gente agora acabou de lançar o sequenciamento, até que foi uma funcionalidade para SAP, especificamente, que a gente abriu para os clientes, que é o matching entre o cara que está respondendo para mim e o vendedor. Isso está funcionando muito bem na Exact. O que é isso? Entende que eu tenho um vendedor que ele veio, por exemplo, de uma linha de inbound marketing. E quando o cara tem uma ferramenta de inbound marketing, ele converte 20% a 30% acima dos meus outros vendedores. Faz sentido um cara que tem a ferramenta de inbound marketing eu mandar para outro vendedor? Não, eu tenho que mandar para o vendedor que tem aquele domínio que faz. Claro, eu tenho que treinar os outros para eles poderem fazer também. Mas no momento que eu estou crescendo, enquanto eu treino os outros, vale muito a pena eu direcionar para o cara que já está rampado naquilo ali, no cara que já está fazendo, porque eu aproveito melhor as conversões. Então, a gente criou uma ferramenta justamente disso, de você entender quais são as características dos clientes que cada vendedor converte melhor e conseguir configurar isso para que o lead vá para aquele vendedor. E aí, tu aumenta muito as tuas taxas de conversão. Isso é gerar inteligência a partir do processo de prospecção. Quando a gente fala de sales engagement, é para engajar para o cara trazer dados, para que com esses dados tu faça alguma coisa. Então, assim, a gente tem desde robôs que vão tomar a decisão de que cara que é bom e que não é baseado no teu histórico. Então, ele vai entender teu histórico, vai começar a dizer, olha, esse cara é sinérgico com quem fecha contigo, esse cara não é. Ou o ICP que tu vai definir, até, por exemplo, a gente conseguir direcionar para um vendedor correto. E tudo isso só funciona se eu padronizar e extrair dados. Não tem como eu fazer isso de forma diferente. Para vender, para mim, agora a gente já entrando numa parte bem de vendas, é preciso entender o ser humano, pelo menos, ou tentar. E aí, numa das minhas últimas cursos que eu fiz, vamos dizer assim, eu conheci alguns caras que falavam muito de persuasão, e eu comecei a estudar mais persuasão e aplicar algumas coisas na Exact que deram certo. Então, eu gosto muito de compartilhar o que tem dado certo. Acho que não existe verdade absoluta em vendas, não existe uma fórmula mágica. A Exact não é solução para todo mundo, Outbound não é solução para todo mundo, nem Inbound, nem vice-versa. Mas existe um compartilhamento daquilo que está dando certo comigo. Tá? Então, assim, comigo tem dado certo muito persuasão.
tudo aquilo que eu falei, eu trouxe aqui para vocês coisas que têm dado certo no Exact. E tem dado muito certo persuasão. E tem um cara que chama Daniel Kahneman, e ele divide o cérebro em cérebro devagar e cérebro rápido. Alguém conhece ele? Alguém já ouviu falar? Rápido, devagar, duas formas de pensar? Show de bola. Resumindo bastante, o cérebro rápido é aquele cérebro que toma uma decisão instintiva. Estava lá no teu instinto, eu tenho um instinto de proteção. Então eu tomo a minha decisão baseada naquilo que eu já vivi e no meu instinto. A gente usa 90 e poucos % das vezes esse cérebro. É o que a gente mais usa para tomar decisões, tá? E tem o cérebro devagar, que é o da raiz quadrada, que é aquele cérebro que a gente para tomar a decisão. É como se um fosse da subtração e adição e o outro da raiz quadrada, que eu tenho que parar para tomar a decisão. E existem momentos que a gente pode instigar cada lado do cérebro do cliente ao longo da nossa jornada de venda. A gente não quer, eu pelo menos não quero sempre que ele use o cérebro rápido e faça uma compra impulsiva e daqui a 2 meses ele esteja me dizendo que eu sou uma merda. O meu software não funciona, e funciona. É porque eu conduzi ele tão rápido que ele nem parou para ver se faz sentido. Então tem momentos de eu fazer isso acontecer e tem momentos de eu escoar ele rápido e fazer ele vir na mesma lógica que eu. Isso, para ficar mais claro, eu vou usar 2 exemplos, tá? Primeiro exemplo, vamos usar o cérebro rápido. Para a gente entender como é simples, que são contas simples, tá? Então, assim, por exemplo, o pão e uma água custam R$ 2,50. O pão custa R$2 a mais que a água, logo, a água custa 50. Cérebro rápido. Não, né? A água não custa 50. Vamos lá. A água custa 25, né? Então, assim, 25, 2,25, R$2 de diferença entre os dois. Por que todo mundo fez assim? Porque eu falei que a gente ia usar o cérebro rápido, eu falei de adição e subtração mais de uma vez, eu acelerei ainda mais, que eu sou manezinho, eu já falo rápido, né? Eu acelerei ainda mais o tom de fala, eu aumentei um pouquinho o tom de voz, e isso conduz vocês a usar o cérebro rápido, usar o lado do cérebro rápido. E aí vocês vêm junto comigo naquilo que eu quero que vocês venham. Isso é só um exemplo, eu vou dar exemplo prático de como usar. Mas a gente pode induzir as pessoas a usar o lado do cérebro que a gente quiser durante a negociação. Tanto na ligação de descoberta, como eu mostrei para vocês algumas coisas, como na parte de vendas. Eu vou mostrar como é que a gente usa em vendas na Exact, tá? Alguns exemplos. Vamos lá, primeiro exemplo. Tem um cara que chama Robert Cialdini, ele tem um laboratório em Boston. Eu gosto bastante do livro dele, chama Armas da Persuasão, um dos livros chama Armas da Persuasão, se eu não me engano. E ele fala de um experimento que ele fez com um grupo de controle. Ele trouxe como se eu trouxesse vocês todos e vocês botassem a mão numa água muito gelada durante 60 segundos. Congelante essa água. Num outro dia, vem o mesmo grupo controle, vocês botam a mão na água muito gelada, esperam quase meia hora e botam a mão numa água desconfortável, mais 30 segundos. E aí tiram. E a pergunta dele era qual era a pior experiência. Tá? 80% acharam a solução 2 menos dolorida, menos tu tendo que esperar 30 minutos a mais e botar a mão 30 segundos numa água ainda assim desconfortável. Por quê? E o que ele queria provar com isso? Alguém sabe? A última informação é a informação mais pesada que tu tem. Então, assim, a última informação que tu deixa no cliente é a informação mais importante, é a que ele leva para casa. E qual é a última informação que a gente tem nas nossas apresentações de venda? Alguém sabe chutar? Preço, né? A gente tem a mania de colocar o preço no nosso último slide e abordar só o preço. E isso, para mim, é uma das maiores besteiras que a gente faz em venda. Porque a gente não quer que o cara vá para casa pensando, puta que pariu, vou pagar uma fortuna por isso aqui. Não é isso que a gente quer que esse cara vá pensando. Então, a gente pode mostrar o preço no último slide, não tem problema. Desde que a gente transforme esse preço num benefício. A gente mostre para ele o que ele vai ganhar. E aí ele vai para casa pensando em investimento. A gente vai falar um pouquinho sobre uma tendência de como fazer isso, tá? A gente faz muito isso dentro da Exact. Quem já teve reunião com a gente sabe, a gente lá no final, a gente calcula ROI, a gente calcula por quê? Porque eu tenho que te mostrar que com aquele valor, tu vai gerar alguma coisa. E isso, tu não pode ir para casa com a informação dizendo, putz, vai ser 199 por usuário, mais a implementação. E eu não quero que tu vá com essa informação. Eu quero que tu vá com a informação, porra, puta ferramenta, vou ganhar dinheiro com ela. É isso que eu quero que tu vá para casa. Então, assim, é nisso que a gente vai trabalhar a última informação. Persuasão, um outro hack que a gente usa bastante lá na Exact é priming. Basicamente, por exemplo, quando a gente está falando de comida e eu peço para te completar, qual é a letra que você botaria aqui? O O, né? Bolo. Ok. E se eu estiver te falando de futebol e fizer a mesma pergunta, qual é a letra que você coloca aqui? É o A, né? Bola. Contexto. Quando a gente cria contextos
a tendência é que o cérebro humano vá para aquele contexto. Então, por exemplo, em feira, quando você fechar, quem quiser fechar com a Exact, vai ali no stand, vai lá fechar com a Exact, quando você fechar, você vai ver que a gente vai bater palma. Por quê? Para te deixar constrangido? Não. Para ter um contexto das outras pessoas olharem e falarem, olha, dá de fechar no evento. É possível fechar no evento. Então, assim, aquele contexto de fechamento eu estou tentando criar. Quando a gente fecha uma venda, que tem lá no fundo a sirene, ou a buzina, ou as palmas, é a mesma coisa. Eu estou contigo no telefone, estou querendo criar contexto. Você vai perguntar, o que é isso? Que barulho é esse? Eu vou te falar, é um cliente que acabou de fechar. E você querendo, as pessoas fecham com a Exact. Então, assim, a gente tenta trabalhar muito com essa linha de contexto, tá? E, por fim, a gente fala de estratégia de pricing. O que é a estratégia de pricing? Como é que tu mostra teu produto para o cliente? Como é que tu apresenta esse teu produto? Quem aqui já não foi no cinema com uma fome média? Aí chegou no cinema com a fome média, só que a batata média, a pipoca média, perdão, ela custava R$1 a menos que a pequena, que era muito pequena, e custava R$2 a menos do que a grande, que era muito grande. Então, assim, qual é o sentido de eu pegar a média? Não vai fazer sentido, ela deveria ser maior e custar menos. Aí, o que eu faço? Eu pego a grande. Cara, na realidade, desde o início, o cara queria te vender a grande. Ele só te conduziu a esse pensamento. É como o carro, né? Tem a linha X, a linha L e a linha L tracinho. A linha X é o motor 1.8. A linha L é o 2.0. E a L tracinho é o 2.0 com cromado, uma roda de sei lá o quê, que tu nem sabia que existia. Aí tu olha e fala assim, 1.8 eu não vou pegar um motor 1.8. Aí tu risca. Aí você também não vou ser otário de pagar por um cromado e não sei o quê. Aí tu risca o cromado e tu vai pegar do meio. Desde o início ele queria te vender do meio. Como é que a gente faz na Exact, tá? A gente entendeu que após 1 ano de contrato com a Exact, a gente praticamente não tem perda de cliente. O cliente fica 1 ano com a Exact, ele renova. Então, assim, por quê? Porque já passou pelo período, a gente já conseguiu mostrar para ele a prova de valor e etc. Então, o que a gente faz? Quando você fecha com a Exact, você tem 2 opções. Você pode pagar, são 4 usuários o mínimo, você pode pagar R$199 por usuário e poder cancelar a hora que você quiser. Ou você pode pagar para 4 usuários R$699, que dá 1,7 alguma coisa por usuário. Só que você tem que ficar 1 ano de contrato comigo. Então, assim, com multa e etc. Por quê? Porque a gente conseguiu reduzir muito o churn, por exemplo, com essa estratégia, dando mais tempo para que a gente provasse o valor. Então, é o compromisso. Lembra que eu falei do compromisso? Você se comprometeu a ficar 1 ano comigo. A tendência é que você cumpra esse 1 ano que você está se comprometendo comigo. Então, é a forma que eu apresento o meu produto. É a forma que eu apresento o preço do meu produto. E isso muda tudo no comportamento que eu vou ter ali para frente. Gente, no final, lembra que eu falei para vocês que o preço tem que gerar valor no final? Tem uma coisa que chama matemática financeira de vendas, está super na moda, e basicamente é tu fazer conta com o cliente no final. No final, tu vai parar e vai fazer conta do quanto ele pode ganhar. Tu não vai prometer que ele vai ganhar, porque isso você não pode fazer. Mas a gente tem uma calculadora, por exemplo, que tu vai me dizer qual é o teu ticket médio, qual é a tua margem, quanto é que tu vende hoje. Com essas informações eu jogo na calculadora e a gente vai calcular quanto é que eu tenho que vender a mais por mês ou a mais no ano para pagar o projeto com o pré-vendedor, etc. E depois tu começar a lucrar. Então eu mostro para ti, olha, com 5 vendas tu pagou o projeto inteiro, o ano inteiro, e a partir dali tu vai começar a ganhar lucro comigo. E aí o cara vai para casa e fala, eu só preciso fazer 5 vendas a mais que eu faço, com tudo isso que ele falou, para começar a lucrar com aquilo ali. Isso é matemática financeira de vendas. Eu estou fazendo uma engenharia reversa. Tá? E aí tu foi para casa pensando, putz, eu vou ganhar dinheiro com esse cara. E é isso. Mas, claro, tem que ter uma verdade por trás. Não adianta fazer uma conta que não pare de pé. Você tem que fazer uma conta que pare de pé. Gente, por fim, eu queria trazer o exemplo da Mega Sistemas. Quem conhece a Mega aqui? É um dos clientes de ERP da Exact. A ERP é a área mais forte que a Exact tem hoje na empresa. Que atende boa parte do mercado. E a Mega foi um grande case de sucesso. Depois foi comprada pela Senior, que também é cliente da Exact. Então, assim, são alguns números que eles conseguiram desde que começaram o trabalho com a Exact, mas não é nisso que eu queria focar, tá? Então, assim, também atrás da camiseta dos vendedores vai ter os números, etc. Tem outros números na parede. Mas o que eu queria mostrar é que, assim como o Aaron falou na palestra dele, vendas não é um cara sozinho que vai lá e faz a venda. Isso é o jeito antigo de fazer venda e normalmente não te traz replicabilidade. Tu fica na mão do vendedor, você não consegue escalar, é horrível para o crescimento da empresa. Normalmente, você está falando de um funil. Então, assim, esse é o funil da Mega que ela autorizou a gente a mostrar, por exemplo. Então, assim, quando a gente está falando de um funil, a gente está falando de especialidades. Tem como é que é atração, tem segmentação, tem tração. Para cada uma tem
um software que ele é usado. Então, assim, a Mega usa, por exemplo, LinkedIn Sales Navigator, usa links patrocinados. Ela pega, hoje com a Nelway, a gente está começando a pegar um pouco com a gente também, que a gente comprou a empresa, está botando para rodar agora. Trabalha com resultados digitais em uma agência chamada Casebox para gerar o conteúdo dela. Ela trabalha com o Exact para qualificar esses caras, entender quem faz sentido, quem não faz, para extrair dados e tomar decisão estratégica. Lá na ponta ela usa Dynamics, usa DocSign para facilitar o fechamento e usa Skype para fazer as reuniões. Skype for Business. Então, assim, é um conjunto, é um stack de ferramentas, é um stack de pessoas especializadas em cada parte. E por isso que isso gera o resultado. Não é milagre. É um resultado que eles foram testando coisas diferentes. Eles foram ajustando um parafuso, ajustando outro parafuso. E por isso que deu o resultado. Então, assim, em venda tem que ter paciência e tem que gerar um stack realmente valioso. Ah, você precisa sair com uma coisa tão completa? Não, às vezes não. Você vai passo a passo, faz uma primeira coisa. O Aaron falou muito bem de foco, eu acredito muito em foco. Rigonati, que vai falar aqui depois, é um cara que fala muito de foco. Você tem que entender que cada coisa tem sua hora. Você pode começar com uma, depois você vai aumentando. No final, lembra que o Aaron falou de 3 formas de ter lead? No final, você vai acabar tendo as 3. Só que tem um momento certo para cada guerra. Você vai primeiro vencer uma e ser muito bom em alguma coisa, depois vai para a próxima, depois vai para a próxima. Gente, para finalizar, na minha opinião, um bom processo de venda não deriva de uma boa ferramenta, deriva de um conjunto de ferramentas, mas mais do que isso, de um conjunto de processos. Ferramenta sem processo, sem desenho, ela não vai rodar. E vendedor bom, tem gente que que traz vendedor para salvar a empresa. Vendedor bom em terra infértil, a melhor semente em terra infértil não gera nada. Então, se você não tem um bom desenho, você pode trazer o Cristiano Ronaldo. Ele vai ter dificuldade de jogar num time ruim. Esse é o ponto. Ele pode até jogar, resolver um outro jogo, mas na escala, ele vai ter dificuldade de jogar no time ruim. Segundo ponto que eu queria falar com vocês, não existe fórmula mágica em venda, existem boas práticas. A gente tem que testar, a gente tem que ver o que encaixa na nossa realidade, que é diferente, a da Exact é diferente da tua, que é diferente da tua. Cada um tem uma realidade. A gente está ali para conversar sobre a realidade de vocês, por exemplo, para entender o que faz sentido e o que não faz. Procurem empresas que conversem com vocês e não as empresas que ofereçam o Dorflex, né? Que a gente estava falando. Número 3, não que o Dorflex seja ruim, tá? Número 3, é necessário ajustar cada parafuso, ter paciência. Não é porque uma coisa começou não funcionando, o Aaron falou disso. Não é porque uma coisa começou não funcionando que ela não vai funcionar. Às vezes é uma pergunta, às vezes é uma questão de persuasão no início, às vezes é um cara pré-vendedor que não era o cara certo e você precisou mudar. Você tem que tentar, você tem que entender, você tem que mudar pequenas variáveis, não mudar tudo de uma vez só, senão você nunca vai saber. Vai ficar dando volta no próprio rabo, tá? Em prospecção, esteja atento ao volume sim. Quem fala que volume não é importante para a prospecção não sabe o que está falando. Isso, cara, todas as maiores referências do mundo vão falar de volume. Todas. Não tem ninguém que vai te falar que volume não é importante. Tem mercados que ele é mais e menos importante, tudo depende do ticket, mas ele vai ser importante. Busque engajar o cliente potencial na ligação de descoberta, entende como é que tu pode trazer ele para que ele te responda as coisas que tu precisa que ele responda, para que você converse de fato com ele antes de envolver a venda. Transforme as conversas em dados, tenha dados das conversas. As conversas não podem ser jogadas fora. Você não pode simplesmente conversar e daqui a pouco não saber nem o que foi conversado. Você não sabe nem o que os caras estão respondendo, qual é a dor. Eu tive um cliente que ele botou na pergunta do filtro dele, aonde é que o cara, qual era a feira que o cara frequentava para comprar máquina. Era um cliente de máquina. Ele nunca tinha ido nessa feira. Uma feira que ele gastou quase nada. Era uma feira que gerava, ele ia em mega feiras, era uma feira bem pequenininha, que ia pouca gente, e um monte de gente respondeu que ia nessa feira comprar. Ele investiu 17 mil reais e vendeu quase 4 milhões na feira. Só perguntando para o cliente. A gente não pergunta, como é que a gente vai ter resposta? Esse é o ponto. E se pergunta, a gente não documenta. Por fim, estrutura uma apresentação que ela tenha persuasão, que ela tenha uma estratégia. Não adianta o vendedor que não gosta de estratégia, que não gosta de processo. Eu gosto da Rain Group, é um site que ele faz várias pesquisas. E ele pesquisou qual é a ferramenta mais importante para os vendedores das principais empresas dos Estados Unidos. E foi unânime que era a agenda. O vendedor tem que ser organizado. É só aqui que a gente acha que vendedor tem que ser organizado. Como é que ele vai combinar um follow-up? Eu vou te ligar às 4. Às 4 tu está esperando e ele não liga. Qual é a chance de tu fechar com o cara que faz isso contigo? É zero. Se o cara não for organizado, não vai fechar. A coisa não vai acontecer. Organização é processo base.
E para uma apresentação, a apresentação precisa ser organizada, precisa ter objetivo. A gente começa conectando, depois a gente vai começar a falar de conceito, depois a gente vai começar a ver se tem a dor. Se tiver a dor, a gente vai perguntar para eles se fez sentido o conceito. Aí a gente apresenta o produto como solução da dor e depois vai falar sobre... Então, assim, tem gente que já quer fazer demo na primeira. Conheceu o cara, já abre a ferramenta e quer fazer demo. Calma, calma. Ele nem sabe quem tu é, ele não sabe o que tu tem, ele não sabe o que tu já fez. Calma. Gera rapport primeiro, gera uma autoridade primeiro, depois você vai entrar no próximo passo. Paciência. E, por fim, boas vendas para vocês. Eu vou usar o evento e eu tenho a felicidade de anunciar. Aí eu estou com um projeto novo. A Alta Books está aqui do lado, a editora do Aaron, é a mesma editora do Philip Kotler, é a mesma editora do Peter Drucker. E também agora é a minha editora. Eu vou lançar o livro de 0 a 50 milhões, que conta a história desde a época que eu entregava panfleto, que foi o início da trajetória. E não é autoajuda, bem longe disso, são ferramentas práticas de administração e vendas que eu fui usando ao longo dessa trajetória, da minha primeira empresa que eu vendi, da segunda empresa, até chegar 4 anos de Exact, a gente chegou ao valuation de 50 milhões, hoje ele é bem acima disso. Mas eu vou contando e botando casos práticos para mostrar na prática o que eu fiz. Então, assim, a gente usa, por exemplo, RICE para entender qual é o produto, o roadmap de produtos. Eu explico o que é o RICE, onde é que a gente usou, que tipo de coisa que a gente tomou de decisão, como é que foi a construção desse roadmap. Eu acho que para quem tem empresas pode ser um livro bem bacana. Esse livro vai sair em agosto de 2020. Tem várias entrevistas, vai ser bem bacana, com caras de mercado. O Rigonati, que vai palestrar aqui depois, é um dos entrevistados. Então, assim, eu convido vocês quando sair, vocês prestigiarem. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Gostaram? Foi bom? Que bom, pessoal. Fico feliz pra caramba. Obrigado. Não sei se eu tenho tempo para perguntas, eu falei que eu falava demais. Obrigado de verdade. Quem quiser me seguir no LinkedIn, até o Orosco, posto bastante coisa lá. Eu vou estar ali no stand também. Quem quiser trocar uma ideia, eu vou estar até umas 4, 5 horas hoje ali para trocar ideias, tá bom? Obrigadão, gente. Valeu. Bom evento para todo mundo.